Ecologia, o meio ambiente agradece. Gente, a viola do Almir Sater me faz chorar. E o Almir linda, também, linda, só linda. o Almir já é. É maravilhoso. Bom, vamos deixar de lero-lero. O Kellyson está aqui para a gente conversar. Vamos lá falar sobre manejo florestal. E para começar, eu queria que você fizesse assim um panorama. O que é o manejo? De onde vem? Para onde vai? Entendeu? Okay. Faz um balanço bem legal sobre manejo florestal para a gente. Depois a gente vai perguntando para você as coisas. O manejo florestal, na realidade, é uma atividade, né, que tem como principal intuito, né, e objetivo utilizar um recurso natural de uma propriedade. Então, ou seja, além da pessoa poder ter a criação, a cultura do arroz, do milho, ela também tem a alternativa de utilização da madeira, né, dentro dos critérios que o manejo florestal determina. E, na realidade, o manejo florestal, quando se fala em manejo florestal, a gente tem que lembrar que você utiliza madeira e os produtos também não madeireiros, né, da floresta, como óleos, exudatos, sementes, castanhas, etc. Não apenas a madeira. Então, a atividade de manejo é a única atividade passível de ser utilizada dentro da reserva legal de uma propriedade, de uso direto. Então, ela é uma alternativa, né, para você manter um recurso, que são as florestas em pé, e ter também uma solução para não ser apenas uma floresta em pé, ela ter um certo grau de valor econômico dentro da propriedade. Então, esse é o manejo florestal. Certo. E existe, assim, a gente sabe, a gente vai fazer uma entrevista, a gente fica pesquisando, procurando saber, né? Então, eu vi que aconteceu desde 2016, acho que junho de 2016 até agora, 2 encontros, né? Um sobre o manejo, a simplificação do manejo, e o outro sobre o manejo comunitário, que esse manejo comunitário aconteceu agora em 2017. A da simplificação foi em 2016, em junho. Aí eu queria que você fizesse assim, uma comparação para a gente entre esses 2 manejos, né? E, assim, esse comunitário, esse manejo comunitário, as pessoas se juntam para fazer, os produtores, não é isso? Tem que ter uma terra só. Eu queria que você explicasse para as pessoas bem direitinho isso. Correto. Tieta, essa necessidade de adequação das normas ambientais para manejo florestal se deu por conta da atualização do Código Florestal, né, em 2012. Então, o Código Florestal trouxe novos elementos para a atividade de manejo do ponto de vista de licenciamento ambiental. Funções que os órgãos passarão a ter, né, a partir desse marco regulamentar. E aí, com isso, algumas das nossas normas, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, e quando eu falo esfera federal, estou falando das resoluções CONAMA, e quando eu falo da esfera estadual, eu falo das resoluções SEMACT, que são as de nossa competência, ficaram em defasagem ou em desconformidade. Então, com essa nova roupagem que o Código trouxe, você passa a ter um novo instrumento que regulamenta a atividade. O Código Florestal é a carta magna, né, para a gente que trabalha com o meio ambiente. E o manejo está incluso nisso. Então, é uma alteração por necessidade de adequação ao novo Código. E quando se fala em manejo simplificado, é uma modalidade nova, entre aspas, modalidade, nós chamamos assim, que o Código trouxe, que são manejo florestal em propriedades de pequena propriedade, que é até 4 módulos fiscais no estado do Acre. Aí você varia de 70, um módulo fiscal, a 100, dependendo do município, né? Então, todo mundo que tem uma pequena propriedade dentro dos 4 módulos fiscais que caracteriza a pequena, vai ter que, o Estado, a União, vai ter agora uma obrigação de fazer uma norma, institucionalizar o procedimento mais simplificado para esse público-alvo, tá? E o comunitário não tem nada a ver com simplificado, né? Porque muita gente confunde manejo comunitário com simplificado. Comunitários são manejos florestais a qual o detentor é a associação ou cooperativa. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos o manejo florestal comunitário do Seringal Cachoeira, né? Que fica lá no Pai Chico Mendes, Pai Equador, né? Nós temos São Luís do Remanso, Porto Dias. Então, se for via associação ou cooperativa, é comunitário. Não tem nada a ver com simplificado. Simplificado é em função do tamanho da propriedade. Então, e comunitário em cima de quem é o detentor. Também as pessoas têm que prestar bem atenção nessa diferença, porque é uma grande diferença, né? Então, o que o Kellyson tá falando é muito importante e que todos prestem bem atenção nessa conversa, que é uma conversa, a gente dá risada, a gente fala bobagem, mas é uma conversa muito séria. O Kellyton, e quem tem um licenciamento que está querendo fazer, o que a pessoa precisa fazer, aonde ela vai buscar
esse licenciamento? Assim, o licenciamento de manejo florestal, o órgão competente vai depender do local. Por exemplo, as unidades de conservação estaduais, no caso, nossas florestas públicas estaduais, propriedades particulares e projeto de assentamento do INCRA, a competência do licenciamento ambiental é do IMAC. Unidades de conservações federais, como a Reserva Estativa Chico Mendes, é do ICMBio. E quando a atividade está em 2 estados ao mesmo tempo, como é o caso da tão famosa Agrocórtex, né, que é um manejo lá em Mané Urbano, onde a atividade está dentro do Acre e do Amazonas, a competência passa a ser do IBAMA. Então, conhecer primeiro a característica da sua atividade é muito importante para saber aonde procurar o licenciamento ambiental. Eu friso aqui que mais de 80% das atividades de manejo florestal passam por dentro do IMAC, porque são dentro de propriedades particulares ou assentamentos do INCRA, ou dentro de áreas de empresas, né? Então, nós temos a modalidade individual, né, que são detentores CPF, pessoas físicas, empresariais, quando uma empresa, uma serraria é detentora desse plano, e comunitário, como eu falei anteriormente, quando é uma associação ou cooperativa que é a detentora desse plano. E a documentação básica é ser possuidor do imóvel rural e ter área apta para manejar, ou seja, ter floresta dentro da propriedade. O Kellyson, aproveitando esse gancho, então, você sabe dizer para a gente aqui, pelo menos uma média, de quanto que nós temos hoje de áreas licenciadas no estado do Acre nesse ano? E só para completar, né? Ela é dentro do estado, né? Isso, dentro do estado. Tá. Hoje o manejo, nós temos o controle, né, do tamanho da área, as áreas licenciadas e volume. E só no ano 2007, né, que é o ano que compete, é o que está vigente esse ano, né, nesse período, nós temos hoje aproximadamente 12.337 mil hectares de UPA, de unidade de produção anual licenciada, que dá em torno de 209 mil metros cúbicos de madeira licenciada em tora. Então, hoje nós temos até a metade do ano, nós temos um volume até, de certo ponto, considerável, porque se a gente nós pensarmos que nós estamos na metade do ano e nós temos ainda um pouco ainda de uns 3 meses, 4 meses de verão amazônico, e novas licenças provavelmente irão sair, pode ser que nós consigamos chegar até 400 mil metros cúbicos de madeira licenciada em tora esse ano. Entendi, perfeito. Mais alguma coisa sobre isso? Porque aí tem mais alguma coisa para falar sobre manejo? Porque assim, a gente quer partir do manejo para fiscalização. Então, a gente é melhor bater um pouquinho mais em manejo, quer saber, ou vai partir direto para fiscalização? Fique à vontade, eu estou aqui à disposição das senhoras, então, senhoritas. A gente quer saber, assim, como é feita essa fiscalização, quando ela é feita, e como que vocês agem? Se ela é feita se vocês vão de carro, de avião, se é por satélite, conta pra gente tudo como é que é isso aí, porque aí é interessante que eu sempre falo que não adianta a gente ter números de licenciamento ambiental se nós não tivermos números também de monitoramento, porque a partir do momento da emissão de uma licença, você está dando uma proposição, uma sugestão de execução, mas o que vai realmente garantir se aquela atividade está sendo correta é o monitoramento. Então, não adianta a gente falar em número de licença, em volumes licenciados, a gente não sabe qual é a qualidade dessa madeira. Então, a qualidade dessa execução da atividade se dá muito em função do monitoramento e fiscalização, que para mim é um dos pontos mais importantes na atividade. E lembrando que nossa atividade de monitoramento e fiscalização, quando eu falo monitoramento e fiscalização, a gente praticamente a mesma coisa, mas monitoramento é quando você vai ao acaso lá, e fiscalização é quando tem alguma denúncia, mais ou menos isso que a gente trabalha. E em parceria com órgãos como o IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Batalhão de Policiamento Ambiental também, da PM do Estado do Acre. Então são parceiros fortes nessa ação, porque a gente precisa desse conjunto de atores, né, para ter maior qualidade no serviço. E esse monitoramento é feito anualmente. A resolução CONAMA fala que nós devemos monitorar um plano de manejo florestal de forma ao acaso, né, escolha aleatória e amostral. Então, nós temos o setor de geoprocessamento no IMAC, que fornece peças técnicas para a tomada de decisão, ou seja, a gente verifica, solicita nesse setor como é que está a cobertura da floresta após a atividade, se tiver algum indício... Via satélite. Via satélite. Se tiver algum indício de uma alteração além do normal, do que deveria acontecer, porque manejo florestal também abre clareiro em floresta. Então, é uma atividade que também tem um certo impacto. Lógico, impacto a níveis, né, que supõe-se que tem uma resiliência a floresta, né? Então, que garanta a resiliência. Mas quando há algo acima do normal na carta-imagem, após a execução dela, a gente já coloca esse processo sob suspeição, essa atividade.
E também nós temos um setor de controle de DOF, que é o documento de origem florestal. Ou seja, quando tem alguma movimentação possivelmente irregular da origem para o destino, a gente também seleciona. Então a gente trabalha de uma certa forma com um pouco de inteligência e juntando com os parceiros que eu citei também para fazer esse monitoramento. E aí, no verão ou na execução dessas atividades, quando tem o acesso, nós deslocamos equipes e deflagramos operações a qual os técnicos vão ao local e verificam realmente se a suspeita se configura. Tá? Aí utiliza helicóptero, carro, etc. Dentro dessas operações, a gente tinha conversado um pouquinho antes que você participou, né, de algumas ao longo desse tempo que você está aí à frente. Operação Gênesis, Operação Floresta Viva, Operação Corpo e Alma. Conta um pouco para a gente como foi a sua experiência com essas operações. Na realidade são 3 operações citadas aí, onde algumas têm como origem o manejo, outras têm como origem os empreendimentos já, né? Por exemplo, a Operação Corpo e Alma, que foi deflagrada pela Polícia Federal, foi juntamente com informações, né, levantadas pelo IBAMA e pelo IMAC, no auxílio, de algumas madeireiras que tinham algum problema, supostos problemas dentro do seu armazenamento de toras, né? E aí você tentou configurar, e foi configurado que essas empresas trabalhavam com notas frias, DOFs frios, né? Ou seja, eles tinham madeira no pátio e não tinham documento para cobertar, ou tinha documento para cobertar e a madeira não estava no pátio. Por isso se chama Operação Corpo e Alma. Corpo era madeira, alma era o DOF, né? Então, essa daí foi a primeira, né? E assim, muito voltada à parte da Polícia Federal, que tomou toda a frente, né? Um trabalho brilhante do doutor delegado Vitor Negrais, né? E junto à equipe dele lá da Delegacia de Crimes Ambientais da Polícia Federal. E a gente fez o apoio posterior a isso, né? Com as vistorias, os autos de infração e as perícias que necessitavam após a operação. Com relação à Operação Gênesis, é uma operação de parceria exclusivamente IBAMA e IMAC, né? Que juntamente com o Luciano lá, que é o parceiro lá do IBAMA que trabalha com DOF, nós verificamos algumas movimentações suspeitas nas origens, ou seja, você tem uma área autorizada para executar manejo, e aí você, rastreando no DOF, você vê algumas movimentações que possivelmente tem algum sentido de ilícito. E aí nós selecionamos 12 áreas de manejo florestal dentro do estado do Acre e deflagramos a operação no dia 7, e ela está se encerrando hoje. E aí semana que vem vão ter o desdobrar disso, né, os desdobros disso, vamos ver o que foi configurado, o que não foi, né, mas a princípio o que nós podemos falar é que as áreas foram selecionadas por um serviço de inteligência junto ao sistema DOF. Com relação à Floresta Viva, é uma operação mega do estado do Acre, né, que já existe todos os anos na época do verão. Junto com o IMC, a SEMA, o IMAC e os demais órgãos de controle. No início de setembro. Sim, início de setembro, mas só que esse ano a gente antecipou um pouco por conta dos altos níveis, né, que a gente começou a detectar, e também por fazer uma forma meio que paliativa, né, porque não adianta chegar lá em setembro que já está tudo derrubado e autuar. A gente preferiu começar mais cedo para tentar coibir, né, para não deixar esses níveis aumentarem. E aí são selecionadas áreas através do Cadastro Ambiental Rural, com as imagens do IMC também, do Instituto de Mudanças Climáticas, em parceria, de polígonos de desmatamento dentro do estado do Acre. E esses polígonos são detectados por carta-imagem, e aí nós fazemos um filtro no IMAC para verificar se essas atividades têm licença ou não, porque desmatamento também é uma atividade passiva de licenciamento, né? Então, as que não têm licença são ilícitas, né? Então, nós pegamos esses polígonos e vamos verificar em loco e fazer os procedimentos que a lei, né, determina para quem ainda insiste em fazer desmatamento legal dentro do estado do Acre. Certo. Para fechar, eu quero uma pergunta aqui. Cada área dessa, qual é o tempo de vida, qual é o tempo que ele tem para desmatar dentro daquela área? Eu tenho um manejo, eu fui lá, peguei meu licenciamento hoje, aí quanto tempo eu tenho para fechar aquela área e quanto tempo aquela área fica fechada sem mexer? Você está falando o tempo de execução, de né, execução, da atividade. E quando ela para? A licença ela tem validade de 1 ano e tem a previsão de renovação por mais 1 ano. Então, ou seja, quem hoje tem uma licença para manejar floresta no estado, ele tem 2 anos, né, para fazer essa atividade. Porém, com as características climáticas do estado, que nós conhecemos bem, né, somos da terra, e quem não é, né, já virou da terra também, nós temos praticamente 4 meses em cada ano para executar uma atividade de manejo, ou seja, de uma licença de 2 anos, você tem 8 meses de efetiva exploração, né, porque quando começa a chover, as atividades têm que ser suspensas, porque é uma condição da atividade, porque você trabalha com máquinas pesadas, então o Instituto também monitora se as atividades estão sendo executadas no período correto, né. E
Depois que essa área ela é manejada, ela entra no famoso que nós chamamos pousio, né? Que, ou seja, é o descanso da terra, da floresta, né? Que é o tempo que se tem hoje na norma e até onde se tem de estudos científicos, que é o tempo que a floresta consiga se regenerar. Né? Então, hoje nós temos um ciclo de 30 anos, né? 25 a 30 anos, para que essas florestas, essas UPAs, Unidade de Produção Anual, o talhão, fique isolado para que ele possa voltar novamente e explorar. Então, ou seja, você tem unidades de produção anual com períodos anuais, 3 décadas para, supostamente, né, que ainda tem que avançar alguns estudos, algumas espécies, para ela poder se regenerar e poder estar apta novamente a ser manejada. Certo. E a gente está chegando ao fim do programa. Eu vou agora abrir os microfones da Rádio Difusora Criana para o Kellyson falar o que você quiser sobre manejo, sobre o que você quiser e suas despedidas. É um prazer, como eu falei no início, né, estar aqui. É importante a gente disseminar, né, o que o Estado está fazendo, o que o IMAC faz e os outros órgãos também parceiros de controle. E para mim é uma satisfação muito grande. Sempre que for preciso e chamado for, estarei aqui. E quero agradecer também ao Instituto Meio Ambiente do Acre, né, em nome do presidente Paulo Roberto Viana, por ter disponibilizado esse tempo aqui para mim vir aqui e esclarecer um pouco mais sobre o manejo e o que mais for da minha alçada no IMAC. Um abraço para todo mundo aí. E o IMAC está de olho, hein? Vocês andem na linha. A gente que agradece. Queria só deixar aqui, Tieta, para quem quiser fazer alguma denúncia, né, de segunda a sexta, o telefone aqui para a galera ligar. Gente, quem quiser fazer alguma denúncia, por favor, ligue no telefone 3224-5497 ou 3223-7570, no ramal 249. E no fim de semana, ligar para o 193. É isso aí. Então, o planeta está chegando ao fim, mas a gente ainda tem umas coisinhas para falar. Dica, a gente já, nesse verão a gente não dá mais dica, a gente só diz, pessoal, vamos economizar água, o rio está secando, cada dia que a gente olha lá na planilha ele está mais baixo. Não queima lixo. Não queima lixo, e se você observar, se você está feliz com esse tempinho frio, pois se preocupe, porque isso é sinal de seca, então a gente tem que se preocupar e começar a economizar mais do que a gente já vem fazendo normalmente. Então, Pessoal que gosta de lavar as calçadas, aí as garagens, aproveitar, por favor, né, hein, gente? Pode ficar à eu vontade. poderia só dar um Claro, recadinho, porque claro, agora claro, eu claro. falou em queimadas, né, urbanas, aí me traz um questionamento que sempre é feito, estamos tocando fogo aqui no meu quintal, lá no IMAC. Não, só para esclarecer aos ouvintes que as queimadas urbanas dentro do perímetro do município é competência da CEMEIA, que fica lá no Horto Florestal. Então, às vezes as pessoas vão no IMAC para fazer denúncia a respeito de queimada dentro do quintal. A gente aceita, abre a denúncia e encaminha para a CEMEIA, mas se puder ir direto na CEMEIA, será atendido mais rápido, com certeza. Isso aí. Procurar o Diego Cavalcante lá. Muito bem. A gente não tem o telefone hoje da CEMEIA, mas da próxima semana a gente vai trazer com certeza. Então, pessoal, o planeta chegou ao fim e a gente agradece muito ao Kellyson. Eu agradeço a Carla porque está aqui me dando uma força tremenda. Eu que agradeço, Obrigada. Então, o planeta chegou ao fim, o final de semana seja feliz, que o Corinthians ganhe. E o sábado. Flamengo também, Mengão. Espero que tenham gostado, a gente sempre faz com muito amor para vocês. Apresentação e produção, Antonieta Mello e Carla Marim. Divulgação em mídia e fotografia, Cristina Lacerda. Sonoplastia, nosso amigo Janden Silva. Jornalista responsável, MJ e Wilson Nascimento. Direção executiva do programa e produção, Alexandre Nunes. Este programa é uma realização da Fundação Aldeia de Comunicação. Boa tarde, um final de semana bem feliz para todos. E vitória, né? Vitória do Corinthians, claro. Olá, boa tarde. Sexta-feira, 18 de agosto, 13 horas e 32 minutos. Hoje estamos aqui, eu e Carla Marim, muito felizes. Toda sexta-feira eu estou feliz, porque eu amo fazer esse programa, viu? Boa tarde, Carla. Seja muito bem-vinda novamente ao Planeta. Boa tarde, Tietinha. Inclusive porque hoje é sexta-feira, né? E a gente está aqui com um super convidado, nosso querido chefe da Divisão de Manejo Florestal do IMAC, nosso Instituto de Meio Ambiente do Acre. É o engenheiro florestal e mestrando em manejo florestal, Kellyson Souza de Lima. Boa tarde, Kellyson. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e espero fazer um programa
bem relax. A gente tem certeza que vai ser um super programa, porque depois amanhã tem Corinthians. Mas antes da entrevista com o Kellyson, a gente vai ouvir uma música muito linda. A Cristina tá fazendo careta ali porque ela é flamenguista, gente, perdão a todos. Flamenguista aqui. Vamos ouvir Encontro das Águas com Almi Sater. Eu queria oferecer essa música que várias pessoas estão ouvindo. Inclusive, nossa rainha da floresta, a Rádio Difusora Criança, está sendo escutada. Estão ouvindo a Rádio Difusora lá em Miami. Juliana, Neto Melo, um beijo para vocês. Olha, a gente ama essa audiência, viu? Vai também para Vanusa Salgado, que eu sei que toda sexta-feira está ligada. Conceição Marques, todas as pessoas do IMAC da SEMA. E você, Carla, vai mandar para quem? Quero mandar um beijo para minha querida colega também, engenheira florestal, lá de Manaus. Ela está fazendo mestrado no IMPA, Ana Cláudia Salomão. E para minha querida chefe também, a Flávia Diná, que trabalha com a gente na SEMA. É isso aí. Encontro das Águas, Almi Sater.